tem que fazer mesmo? É lógico, o número 1, o número 2, não fez, né? Ah, Agora deu, lembrei. Francisco. Professor, olha aqui, ó. Vou mostrar, ó. Mas é porque eu tô no celular agora. Ah. Então, tá bom, então. Pessoal, Que é o da vamos lá. feirinha. Isso. Eu vou ler a questão aí, vou perguntar para alguém responder para mim, tá? Que fazendo essas atividades a gente já faz uma retomada ali do que nós estudamos. Que página, Que página? Página 376, na apostila. Atividades. Eu vou ler e daí vocês vão me respondendo. Observe as fotografias e depois responda as questões. Então, nós temos ali uma fotografia referente à plantação de hortaliças na área rural de Joanópolis, né, em São Paulo, e a Feira Livre na cidade do Rio de Janeiro. Tá? Uma feira que nem a gente tem aqui, a Feira do Produtor Rural, e lá é a Feira Livre. Aí eu queria que vocês me retratassem de que maneira as fotografias retratam a relação entre o campo e a cidade. De qual maneira que nós podemos relacionar essas duas fotografias? Quem fez para mim? Vitória. Maria Luísa. Eu não sei se está certo, prof. Mas eu coloquei que o campo produz e a cidade revende. Isso, é uma maneira, né? Que o campo produz, a cidade, na área urbana, ela vai ser revendida. Professor, Oi. por que eu sempre sou a primeira? Porque eu vi você, porque você tá bem embaixo, assim, de mim aqui na tela do computador. É que nem ditado, os últimos serão os primeiros. Tá certo, viu, Maria? Alguém mais quer responder? Muda o seu nome para que daí o professor não vai te ver por último. Alguém mais quer responder? Então, gente, qual que é a maneira, essa interação, né, do campo com a cidade? Ali nós temos na fotografia a plantação de hortaliças e a feira livre. Então, o que é produzido no espaço rural é vendido no espaço urbano, né? Mostra essa relação dos dois, do espaço rural com o espaço urbano. Essa relação, dessa união dos dois, que isso daí quer mostrar que um depende do outro, porque se tivesse a produção de hortaliças no campo e não tivesse para quem revender, essa produção de hortaliças seria provavelmente descartada, né? Então não teria essa necessidade de produzir. Então, isso mostra essa interação do campo com a cidade, essa dependência que um tem do outro. O que a gente produz no campo é revendido para a cidade, às vezes o que se tem na cidade, né, serviços básicos que tem na cidade não possui no campo. Comércio, bancos, algumas escolas têm ali em algumas áreas rurais, né, mas nem sempre tem. Hospitais, né, postos de saúde. Então, essa interação, enquanto o campo está fornecendo alimento para as cidades, certo? As cidades, elas oferecem serviços básicos para o campo, tá bom? Para o campo, tá bom, pessoal? Ali, quando precisa ir ao banco, né, hospital, então, é a interação que nós temos ali do campo com a cidade. Todo mundo conseguiu colocar? Tranquilo? Beleza, então. Com base nos exemplos das fotografias dessa página, descreva a relação que você consegue perceber entre o campo e a cidade no município onde mora. Pietra, me veio você na cabeça. Lê para mim. Não fez? Não. Então tá. Quem que fez para mim que vai ler? Lucas, Arthur Eduardo. Lê, Arthur Eduardo, você que é um homem empreendedor. A B, ali da... A letra B. Professor, Espera aí, Lucas. Só ver se já tá realmente certo aqui. Tá bom. Eu coloquei aqui, tipo assim, o campo, ele produz muita coisa que a gente utiliza aqui na cidade, e a cidade, por exemplo, a gente
produz máquinas, por exemplo, que são utilizadas no campo e tal. Isso, Mais ou é menos por isso aí. mesmo. Professor, posso ir no banheiro? Ah, não, Lucas, por favor, pode, vai. Então, é essa interação mesmo, né? O que a gente tem ali, os produtos originados do espaço rural sendo comercializados no espaço urbano, né? E a maioria ali das coisas de máquinas, né? Que são produzidas, né? São construídas ali no espaço urbano, elas acabam sendo utilizadas no campo, principalmente ali o parte de maquinários, né, que são feitos nas indústrias, as indústrias que constroem, né, que produzem essas máquinas. Nós temos também na área dos bancos, né, quando um produtor rural precisa de um financiamento para aumentar a sua produção, né, então ele necessita de ir ao banco. Aumentar a produção para quê? Para mandar para a cidade, né, para vender mais, para produzir mais. Por quê? Porque a demanda, conforme vai passando o tempo, ela vai aumentando. Que nem nesse período que nós estamos agora, passando ali que a maioria das pessoas estão em casa, o que acontece? O consumo na área de alimentos aumentou, né, gente? Então, a gente passa ali, o que precisa? Quando aumenta o consumo, precisa uma maior produção, devido esse alto consumo agora nas casas, né? Porque a maioria da população agora está em casa, né? Principalmente aqui, nesse período que nós passamos ali 14 dias de lockdown, a gente teve ali um consumo maior, né, de alimentos, tá? Porque a gente acaba fazendo mais comida em casa, você acaba se alimentando mais, né? Acaba cozinhando mais, certo? Então, essa a interação ali aqui na nossa cidade, né? Que nem o exemplo que a gente pode dar muito ali a feira do produtor, quando tem a revenda de produtos do produtor rural, onde nós temos ali hortaliças, cafés, tem várias coisas que tem ali na feira do produtor rural. Tá? Então, todo mundo conseguiu responder a letra B. Pietra conseguiu responder, fez a resposta. Francisco está conseguindo. Professor, você pode Oi. falar a resposta? Eu não consegui fazer. Da letra B? É. Nós podemos destacar ali os produtos originados do espaço rural. Produtos originados do espaço rural, sendo comercializados no espaço urbano. Que é essa interação que nós temos, né, com o rural e o urbano. Professor, repete o final, sendo... Comercializados no espaço Ah, tá. urbano. Tá? Aí nós temos a número 2. Leia a frase a seguir. O aumento da produtividade do campo é incentivado pelo uso de sementes selecionadas e de máquinas modernas. Tá, essa é a frase. Aí nós temos a letra A. Qual tipo de agricultura é retratada na afirmativa? A tradicional ou a moderna? Quem lê para mim? Francisco fez. Arthur, fala ouro. Pode ser, ô, prof. Pode, Flor. Eu pus para ler a questão ou para ler a resposta? Só a resposta da letra A. Eu pus moderno. Isso, muito bem. Aqui nessa frase está mostrando a agricultura moderna, né? E na agricultura moderna nós temos o quê? O uso de sementes selecionadas, maquinários ali de alta tecnologia, tá? Que são utilizados na agricultura moderna. A letra B. No Brasil, toda a produção agrícola ocorre da mesma maneira, como afirma a frase acima? Explique sua resposta. Será que no Brasil a gente tem só agricultura moderna?
Sim ou não? E o porquê? Fala, Ouro, fez? Eu acho que não, Pode falar. prof. Não? Por quê? Não, porque até meu avô tem agricultura assim que não é moderna. Ele não Ele tem utiliza uma muita plantaçãozinha de tecnologia. milho lá na fazenda dele. Ah, Daí ele, então. ele paga pra ele e de vez em quando, quando sobra, ele vende pra vizinhança. Então, isso mesmo. Então, no Brasil, a gente não é no Brasil todo que nós vamos ter ali atividades agrícolas modernas. Existem ainda aquela atividade agrícola mais tradicional, que é o uso assim mais da força do braço, onde tem menos Professor, uso de tecnologia. Pode falar. eu coloquei. Não, pois alguns podem preferir tradicional. Isso também. Tá? Que usam menos técnicas, que usam mais técnicas tradicionais no cultivo, né? Principalmente ali quando é para o próprio sustento, né? Que a gente utiliza ali na horta, a gente faz mais simples, plantação, uma pequena plantação de mandioca que não precisa utilizar máquinas, né? Faz uma ali com uma enxada mesmo, a plantação de mandioca. Vocês já viram plantar mandioca, como se planta? Alguém sabe como que é? É fácil, né? Tá? Então, a gente ali tem a agricultura tradicional, né, que é utilizada em alguns aspectos. Claro, temos ali a utilização de vários lugares que utilizam ali uma agricultura mais moderna, né? Porém, temos ainda, né, a utilização ali da agricultura tradicional na produção dos alimentos, tá? Principalmente quando é mais voltado ali para a família, né? Quando temos agricultura familiar. Certo? Todo mundo conseguiu responder essa? Alguma dúvida? Na Júlia, tudo de boa aí? Prof, Oi, pode a falar. perda 2, a sua daí, Isso, eu não consegui fazer. tá. Então, no Brasil, toda a produção agrícola ocorre da mesma maneira como afirma a frase acima? Não, não ocorre. Por quê? Porque ainda existem atividades agrícolas que ocorrem com o uso de técnicas tradicionais no cultivo. Que ocorrem com o uso de técnicas tradicionais no cultivo. Posso passar para a próxima? Número 3. Leia a manchete abaixo. Integrantes de movimentos rurais protestam em Maceió por reforma agrária. Que assunto está sendo tratado na manchete? Qual que é o assunto? Quem pode responder para mim? Praticamente o título. Reforma agrária, né, gente? Então, ali o título, o que que se fala? Qual que é o assunto? Protestos por reforma agrária. Esse é o assunto da manchete. Aí nós temos... Deixa eu colocar no silencioso esse celular, porque toda hora está vibrando. Aí nós temos o quê? Explique. Todo mundo conseguiu colocar? Explique com suas palavras como que está a estrutura fundiária no Brasil. Quem que fez essa para mim? Essa daqui eu quero que alguém leia para mim a resposta. Vitória fez? Você está fazendo que eu estou vendo que você não está escrevendo?
Tava tudo certo o resto, só essa que eu não consegui. Ah. Então, quando a gente fala em estrutura fundiária, a gente está falando o quê? Em má distribuição de terra. Por quê? Maior parte das nossas terras, das terras do Brasil, estão na mão de poucos. Oi? Já vou ditar, só vou explicar, daí eu já dito para vocês. Tá? Que a nossa estrutura fundiária, ela está como? Ela está caracterizada onde? Que a maior parte dos estabelecimentos, eles estão, que a maior parte das extensões territoriais do Brasil estão na mãos de poucos estabelecimentos, ou seja, na mão de poucos proprietários, enquanto a grande maioria das propriedades, né, estão a maior parte, né, dos estabelecimentos rurais, né, ou seja, 50% dos estabelecimentos rurais estão apenas em uma pequena quantidade de terra. Tá? Então, é uma divisão ali que a gente tem uma concentração de terra muito grande, onde que fica na maior parte nos grandes fazendeiros, né, os grandes latifúndios que possuem a maior parte. Tá? E a estrutura fundiária de como que está organizado ali a distribuição de terras no país. Certo? Então, como que está a estrutura fundiária do Brasil? Existe uma grande desigualdade na distribuição de terras no Brasil. Existe uma grande desigualdade na distribuição de terras no Brasil. Como, vírgula daí, né? Vírgula, como... Oi! É a letra B que eu já tô. Existe uma grande desigualdade na distribuição de terras no Brasil, vírgula, com a concentração Com o quê? com a concentração de grandes extensões de terra De grandes o quê? extensões de terra, extensões é com X no ex, tá? Nas mãos de uma pequena quantidade de proprietários. Vírgula. Enquanto a maioria dos produtores familiares, enquanto a maioria dos produtores familiares detém uma parcela muito pequena de terras, Detém? Calma aí, professor. enquanto a maioria dos produtores familiares detém
Detém? Isso, detém uma parcela muito pequena de terras. Só? Só. Todo mundo conseguiu? Ok. Aí a letra C, a última questão. Em sua opinião, qual é a importância de se promover a reforma agrária das terras brasileiras? Quem respondeu essa? Arthur Eduardo? Respondeu? Olha, eu coloquei para que as pessoas sem terra possam ter terra para poder trabalhar e sobreviver. Sim, tá certo. Arthur Palauro respondeu. Não consegui fazer, prof. Ah, não fez. Ana É Júlia? verdade. Ana Júlia? Não fiz. Mariana? Pietra? Vou começar a dar nota para esse sistema, hein, gente? Em sua opinião, qual a importância de se promover a reforma agrária das terras brasileiras? O que o Arthur Eduardo falou está certo. Quem colocou também por uma distribuição mais igualitária de terras também está Eu pus certo. igual do Arthur. Tá certo. Quem colocou uma distribuição mais igualitária de terras está certo também, tá? Ou melhor distribuição de terras também está certo, tá? Por que é para promover a reforma agrária? Seria para isso mesmo, tá? Uma distribuição mais igualitária de terras, tá? Das riquezas do país, tendo ali uma melhor distribuição também de renda e igualdade social, ou distribuição de terras, quem colocou está certo, uma melhor distribuição de terras, igualdade social também está certo, tá? Quando se fala em reforma agrária, gente, vocês têm que saber uma coisa. A reforma agrária, se ocorre de ter que tomar a posse da terra de algum produtor, ela não vai tomar a posse o governo não toma posse dessa terra de um produtor que está produzindo, tá? Vocês nunca podem esquecer. Quando a terra está fazendo a sua função social, que é produzir, o governo ele não vai querer aquele extensão territorial, né, para fazer essa distribuição da reforma agrária. As terras que o governo utiliza para fazer a reforma agrária são aquelas terras aonde que tem o dono, tem o proprietário, porém ele não está utilizando aquela terra para a produção, que acontece isso muito na região norte do país. Aí o que eles fazem? Colocam lá 3, 4 cabeças de bois, né? E fica lá naquela extensão. Daí eles falam que está produzindo, mas ela não está produzindo, tá? Então é isso que a reforma agrária ela faz, ela é fazer a divisão de terras que não estão produzindo. Se você tem lá 2.000 alqueires de terra e você está plantando naqueles 2.000 alqueires de terra, ninguém vai tomar a sua posse, tá? Você continua com os teus 2.000 alqueires de terra. Agora, se você tem lá 2.000 alqueires de terra em um lugar, 1.000 alqueires de terra no outro lugar, e só está utilizando esses 2.000 alqueires de terra e aqueles outros 1.000 não está sendo produzido nada, ele está lá, já está todo desmatado e não está fazendo a sua função social, que é a produção, aí o governo ele pode entrar com uma ação para tomar a posse. Claro, quem é o dono da terra vai ser indenizado, né? Pela sua terra que o governo toma posse. Professor, Oi. tem a página 382 para corrigir. Sim, só tô terminando de explicar aqui da reforma agrária, tá? Certo, minha gente? Tranquilo? Entenderam ali da reforma agrária? Para vocês para ser bem assim, bem explicadinho, bem tranquilo, que a reforma agrária não é para tomar terra de quem está produzindo, de quem está plantando, que está fazendo a sua função social da terra, tá? A reforma agrária é aquela terra que não está tendo a sua função social, tá? Aí na página 382, nós temos a questão 1,
certo? E qual que é a questão? Observe as fotografias a seguir e assinale o principal problema ambiental apresentado em cada uma delas. Então, nós temos uma fotografia onde que temos um senhor, né, fazendo ali uma pulverização numa plantação de uva, tá? Aí ali nós vamos ter um problema ambiental. Qual seria esse problema ambiental? Crescimento de ervas daninhas, contaminação do solo e das águas ou redução da produtividade? Qual que seria a resposta? Fala, Vitória. A resposta? Eu quero que você responda uma questão para mim. Fala, Renan. Renato, desculpa. Eu acho que é a contaminação do solo e das águas. Muito bem, tá certinho. Então, é a contaminação do solo e das águas. Por quê? Quando você tem uma quantidade muito grande de agrotóxico sendo pulverizado, o que acontece? Por mais que ela vai nas plantações, esse agrotóxico ele vai também para o solo. Quando o agrotóxico chega no solo, ele vai o quê? Ele vai, quando tem uma chuva ali, dá um período de chuva, esse veneno, esse agrotóxico que fica ali no solo, ele vai penetrar na terra, tá? Penetrando na terra, o que acontece? Vai descendo até chegar no lençol freático, tá? Então, por isso que a gente vai chegar no lençol freático, ou às vezes, né, quando uma área é muito íngreme, o que acontece? Essa água vai escoando até chegar em algum leito de rio. Por isso que a gente tem ali a contaminação do solo e das águas. Quando se usa muito agrotóxico, que nem ali em plantações de uva, tomate, morango, é utilizado muito agrotóxico nos alimentos, porque são alimentos frágeis. Então a gente tem esses problemas, tá? Aí nós temos uma vossoroca no município de Cacequi, Rio Grande do Sul. O que acontece aqui? A poluição do solo, observam, ampliação da área de cultivo ou remoção de camadas de solo? Qual vai ser a resposta? Pode falar, Renato. Vou deixar essa para quem não sabe. Essa é fácil, vou deixar para quem não sabe. Fez a Vitória essa? Vou pegar no teu pé, Vitória. Arthur, qual que é a resposta? Fala para mim. Eu sei também. Eu já Sabe, sei. Luiz? Pode falar, então. Poluição do solo. Não, essa daqui não é poluição do solo. Olha bem. Posso falar? Posso Pode, falar? pode. Remoção das camadas de solo. Isso, ali a gente tem a remoção das Perfeito. camadas do solo, tá? Por quê? Quando você tem uma área com... Tá cheio de buraco. Quando você tem uma área onde que você remove a vegetação, e essa área é uma área onde que tem um solo muito poroso, o que acontece? Acontece que, quando a gente tem ali períodos de chuva muito intensos, essa água ela vai procurando um local de mais fácil acesso para ela escoar, e ela começa levando. Vai transformar primeiramente em uma ravina, né? Uma ravina é o quê? Um pequeno, afundando ali um pequeno espaço. Quando ele forma esse leito ali que vai carregando os sedimentos, começa a levar os sedimentos, o que ocorre? Ela vai, conforme o tempo vai passando, vai aumentando. Aumentando esse buraco, vai fazer o quê? Uma vossoroca, tá? Quando chega no nível de ter uma vossoroca que nem essa, para você recuperar essa área do solo, é muito difícil. Você consegue... você não vai conseguir recuperar totalmente, você consegue diminuir diminuir o aumento dela, tá? Por isso que a gente tem essas árvores plantadas. Apesar que essa árvore, que aqui é eucalipto, ela não ajuda muito na proteção ali dessa vossoroca. Por quê? Eucalipto, gente, os eucaliptos, eles sugam muito a umidade da terra, tá? Eles deixam a terra muito seca. E eles acabam consumindo tanto essa umidade que acaba ficando sem vegetação na área. Por isso que a gente tem por isso que acontece esse problema aqui, de ter o aumento dessa vossoroca, tá? E essa vossoroca, ela vai chegar até no ponto mais fundo, até chegar ali num lençol freático.
daí vai acabar tendo ali um pequeno córrego, um rio, que ela vai chegar até na parte mais dura ali do solo, né? Que seria a rocha que tem no fundo do solo, tá? Certo, minha gente? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Questionamentos? Então, pessoal, só vou fazer uma parte da introdução da próxima aula, tá, gente? Que é sobre o espaço urbano no Brasil, lá da página 383. Nem vou compartilhar o slide aqui com vocês, amanhã eu compartilho. Só vou fazer uma parte da introdução, tá? O espaço urbano no Brasil, ele passou ali por um grande processo de crescimento, tá? O Brasil era considerado um país rural, tá, pessoal? Até a metade do século passado. A partir da metade do século passado que nós temos ali a influência, né, com as políticas do governo para a implementação de indústrias que começam a ser implantadas ali em 1930, na era Vargas. Começa ali uma implantação dessas políticas voltadas para a industrialização do país, porque até então o Brasil ele tinha o quê? Indústrias de bens não duráveis. O que seriam esses bens não duráveis? Seriam tecidos, roupas, bebidas. Então, eram indústrias voltadas para esse tipo, não eram indústrias voltadas para bens duráveis, tá? A partir ali da década de 1930, 1940, quando começa essa implementação, né, de indústrias de bens duráveis que nós temos hoje ali, principalmente na área de automobilística, siderúrgica, metalúrgica, né, petroquímica, começa essa implantação, o Brasil ele passa por um processo de uma aceleração na industrialização e, ao mesmo tempo, a gente tem um processo de aumento da urbanização. Tá? Então, com esse aumento da urbanização, a gente tem o quê? Vários problemas que começam a acontecer, devido ali à falta de planejamento para o crescimento das cidades. Detalhe muito importante, nós temos uma região que se destaca ali no processo de urbanização, de industrialização, que é a região sudeste. Por quê? Porque devido ali já terem as ferrovias, né, da produção cafeeira, as indústrias elas acabam se desenvolvendo mais nessa região pelo fácil acesso ali de locomoção dos seus produtos, né, devido a terem ali já as ferrovias. Então, nós temos essa parte do espaço urbano onde que ele cresce mais, tá? Que é na região sudeste. Com o crescimento das indústrias, nós temos o quê? O êxodo rural. Por quê? Porque o campo ele acaba se modernizando. E com o campo se modernizando, o número de pessoas que trabalhavam no campo não tem a necessidade de ter aquela mesma quantidade, porque nós temos as máquinas que fazem o trabalho que o homem fazia. Então, por isso que nós temos também esse processo de urbanização, né, que se acentua principalmente ali na década de 60, onde nós passamos a ser um país urbano e deixamos de ser um país rural. Ok, minha gente? Tá acabando. Ok, minha gente? Amanhã a gente continua a urbanização no Brasil, industrialização, certo? Hoje eu deixo vocês de folga, não tem tema. Até mais, tchau, tchau. Se cuidem. Tchau, gente. Tchau. Não aguentava mais. Tchau.